Bom dia, sejam bem-vindos a esta celebração do terceiro domingo de Páscoa, que está sendo transmitida pela Igreja Nossa Senhora do Carmo pelas redes sociais. As intenções pela saúde de Rolisson Fernando Lima Pontes e de Robson Fernando da Silva Pontes, pela recuperação da saúde de Edson Kawage e também pela recuperação da saúde da família Fialho, pelos falecidos Fábio Luiz Almeida Souza, ex-aluno, Alzira Delgado Monteiro, Maria Costa dos Reis, 7º mês, Zélia Brago Gaia, Antônio Siqueira, Evaldo Espíndola Navarro, Carlos Alberto Araújo Menezes, Marcelo Silva Salame, 6º ano de falecimento, Maria de Nazaré Coelho Nassé, Maria do Carmo Rosário Silva, 7º dia, Raimundo Lucier Marques Leal Júnior, Roberto Emílio Cavalli, 10 meses. Por sua morte, veio o Filho, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e deste homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor, meu amor, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos à nossa celebração aqui na Igreja do Carmo e vocês em casa. E nós vamos rezar hoje colocando no altar as nossas intenções, e já foram nomeadas algumas intenções, cada um de nós tem as suas preocupações, os seus desejos, os nossos problemas, coloquemos nas mãos do Senhor e hoje também nas mãos de Nossa Senhora da Esperança. Hoje, dia 26, se celebra a memória de Nossa Senhora da Esperança, de que queremos falar alguma coisa na homilia. Entre as intenções de falecimento, eu gostaria de lembrar duas pessoas que nos deixaram ontem. O padre Mário Zangarini, salesiano, missionário, trabalhou muitos anos no Amazonas, na diocese de Humaitá, sobretudo ao longo da Transamazônica, e esteve também trabalhando aqui no Pará como pároco na Igreja Nossa Senhora das Graças em Ananindeua. Veio a falecer ontem à noite. Vamos lembrar para que Deus o acolha na sua casa, recompense todos os trabalhos de evangelização que ele realizou aqui na terra. E também, já foi falado, ontem também faleceu o Fábio Luiz, ex-aluno e pai da nossa Laurinha do 3º ano do Colégio do Carmo. A Cláudia, a esposa, e a sua filha Laurinha, nós damos um abraço. Vamos rezar para que o Fábio Luiz esteja já na casa do Pai. E com essas intenções, vamos nos recolher e pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar
os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. E com alegria, com muita esperança, vamos cantar o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos e filhas de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse, pois Davi dele diz: envia sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou a minha língua, até que minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer o caminho da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Vós que me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós que me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois a minha herança, a minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós que ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha, e até à noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho o meu lado, não vacilo. Vós que me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limite. Eis que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho até a vida, junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna ao vosso lado. Vós que me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidade sem limites.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé de esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que alegria, Cristo ressurgiu no Evangelho, Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em todas as obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas conforme as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entregar na sua glória?"
e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês viram que quem leu o Evangelho hoje proclamou o Evangelho, o diácono Silvio, que nós agradecemos. E essa é a novidade de hoje. Nós estamos transmitindo essa missa aqui da Igreja do Carmo, juntamente com a Catedral. Aqui temos os técnicos da Catedral, que está aqui também transmitindo para nós, porque na Catedral não pode ter a missa hoje, considerado que os padres da Catedral estão de quarentena. Nós queríamos lembrar aqui o padre João Paulo, sendo acompanhado pelos médicos na própria residência, está esperando os resultados dos exames para verificar se de fato é o Covid-19. E também, então, o cônego Roberto, o pároco, e outro vigário, o padre Danilo, também estão de quarentena por precaução. Então, nós hoje estamos celebrando a missa em conjunto com as duas comunidades, né? A comunidade da Catedral e a comunidade da Igreja do Carmo, da Obra do Carmo, o nosso colégio, o oratório, a igreja. Inclusive hoje também nós não temos a presença da Luciene, que costuma estar sempre aqui aos domingos. Ela hoje também de manhã amanheceu com problema de pressão e preferiu ficar em casa recolhida. Então vamos rezar por esses nossos doentes. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é muito bonito, uma página muito bonita do evangelista Lucas, só ele que nos conta, né, desse fato, esta revelação, a aparição de Jesus aos 2 discípulos de Emaús. Aí nós temos, de fato, os 2 discípulos que descem tristes para Emaús, o encontro com esse forasteiro que depois explica as Escrituras, mas o coração dele ainda estava fechado. Foi só quando eles convidaram Jesus a ficar em casa, a ficar com eles: fique conosco que já é noite. Aí no repartir o pão, né, eles reconheceram, naquele homem reconheceram Jesus, o Jesus ressuscitado. É a volta deles na alegria para Jerusalém. Meus irmãos, eu gostaria de concentrar nossa reflexão sobre a liturgia de hoje em 2 palavras. Primeira, caminho. A segunda palavra, esperança. O caminho. 2 caminhos, aliás, o caminho de ida, o caminho de volta.
Mas que diferença nesses dois caminhos? O primeiro, na tristeza, na desesperança. Eles pensavam, esperavam que ia acontecer, mas infelizmente já faz 3 dias, não aconteceu nada, estamos voltando para as nossas casas. Mas a volta foi até correndo, porque já era noite, para chegar rápido em Jerusalém, mas a volta foi feita na alegria, na certeza de ter encontrado o Senhor. Isso que é a diferença na nossa vida. No Salmo responsorial, nós falamos que Deus nos ajuda a viver nos caminhos da vida. Esse que é a diferença. A diferença é quando nós temos o Senhor conosco. Se Jesus está conosco, tudo vira certeza, tudo vira fé. Podemos viver na esperança. Está a segunda palavra, a esperança. Interessante que desde o oremos inicial, a coleta, né, nós esperamos viver a alegria da ressurreição. A primeira leitura também fala de esperança. Deus é fiel, promete a Davi, diz São Pedro, no dia de Pentecostes. Mas o mesmo Davi percebeu que aquela promessa de Deus não terminava com ele. Ele adormeceu, diz São Pedro, adormeceu na esperança que depois dele viria o Messias, o Salvador. E o mesmo Pedro, na segunda leitura de hoje, na sua carta, na sua epístola, ele lembra que Deus nos enche de fé e de esperança. Deus alimenta a nossa fé e a nossa esperança. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que viver esse período do tempo pascal, que nós estamos agora, na esperança, mas não só nesse tempo pascal, a vida inteira, nós temos que viver com a certeza que Deus está conosco. Fique conosco, Senhor. É com Jesus nós temos também a certeza que Nossa Senhora Maria também está conosco. Hoje nós queremos lembrar esta devoção tão forte em Portugal e no Brasil também, a devoção à Nossa Senhora da Esperança. Aqui nós temos uma imagem que ele produz, a primeira imagem que nós temos, Nossa Senhora da Esperança, que se venera na igreja paroquial de Belmonte, em Portugal, a terra natal de Pedro Álvares Cabral. E a nossa devoção, a Nossa Senhora da Esperança, vem daí. Né? Se diz, né, se narra que Pedro Álvares Cabral era muito devoto de Nossa Senhora da Esperança, é por isso que nas viagens que ele empreendeu pelo oceano, ele carregava esta imagem de Nossa Senhora da Esperança para lembrar, né, a própria terra. E quando ele aportou no Brasil, e quando foi celebrada a primeira missa, justamente no dia 26 de abril, e depois no dia 1º de maio, ao pé da grande cruz que levantaram, estava o altar, em cima do altar, a imagem de Nossa Senhora da Esperança, que era a imagem particular de Pedro Álvares Cabral. É por isso que essa imagem voltou depois para Portugal, voltou para ele, e ainda hoje é venerado ali na igreja matriz. De maneira que esse fato virou como um emblema, né, da colonização portuguesa, a primeira devoção que chegou ao Brasil, a Nossa Senhora da Esperança. Quando foram celebrados os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, a CNBB também quis lembrar esta realidade, é por isso que na sede da CNBB, em Aparecida, onde se reúne a CNBB,
que por sinal nesse dia se deveria ter tido Assembleia Geral, mas naturalmente não está tendo por causa da epidemia, a CNBB colocou de fato uma réplica da imagem de Nossa Senhora da Esperança. Depois vieram as outras devoções que nós conhecemos, os jesuítas, os franciscanos, as outras congregações trouxeram as próprias devoções, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo, aqui em Belém, Nossa Senhora do Rosário e assim por diante. Mas a primeira imagem que pisou aqui nas nossas terras foi essa imagem de Nossa Senhora da Esperança. E hoje, por isso que se lembra hoje, 26 de abril, porque foi o dia da primeira missa no Brasil. Meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, e trazendo aqui a mensagem do Papa de hoje, ao meio-dia, mensagem do Ângelus, o Papa comentando o Evangelho de hoje, ele dizia, muitas vezes nós começamos a nos queixar e começamos a dizer, sim, se tivesse feito isso, né? Se fosse assim, se os outros, né? E assim por diante. Nós começamos a fazer queixas, etc., levantar posições e muitas vezes nós perdemos tempo e só ver, né, aquilo que nós não fizemos no passado. Mas o Papa diz, a nossa vida não pode estar cheio de sim, mas cheio de sim, né? Não é se não tivesse acontecido isso, se não tivesse a pandemia e não sei o que mais, não. Nossa vida tem que ser pautada pelo sim. Sim a Deus, sim a fidelidade de Deus, sim o amor de Deus para conosco, sim a presença de Deus na nossa vida. É por isso que nós podemos implorar, como vamos fazer daqui a pouco, oração da comunidade, fique conosco, Senhor, porque é noite, porque vivemos essa pandemia, porque vivemos nessa incerteza da vida. Mas nós temos certeza, sim, Senhor, se você fica conosco, nós iremos superar tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Manifestemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita confiança em Deus, nosso Pai, meus irmãos e minhas irmãs, elevemos os nossos pedidos a cada invocação. Vamos responder, fique conosco, Senhor. Fique conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Fique conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna,
nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abram à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Quando, no dia a dia, vossos seguidores se deixam vencer pelo desânimo e pelo medo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Fica conosco, Senhor. Cada um de nós, no íntimo do seu coração, faça o seu pedido a Deus com confiança. Ó Deus, nosso Pai, nós vos pedimos, aumentai em nós a esperança para nós podermos viver esses momentos, na certeza de que com a ajuda do Cristo, Ele que está sempre conosco e nos acompanha nos caminhos da vida, nós possamos superar tudo isso e louvar-vos e agradecer-vos na vossa casa, junto com a comunidade cristã. Nós vos pedimos pelo mesmo Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida, nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa, a vós trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja quer muito deseja ter A consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, sem mola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e a vós trazer nossa oferta, trazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. ao celebrar nossa Páscoa, a vós trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, embora separados materialmente, fisicamente, possamos oferecer a Deus, o nosso Pai, um sacrifício perfeito. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene, que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua. Na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordante de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, para que se torne o corpo e sangue de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebi. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembramos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Alberto e seu auxiliar, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de modo especial os que mencionamos no início da missa, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, mártires,
santos e santas, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no íntimo da nossa casa, do nosso lar, vamos elevar a nossa oração, que é a oração dominical, isto é a oração do Senhor, que une todos nós cristãos numa só fé, numa só esperança. Rezemos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos de todos os perigos, de todas as ameaças, livres desta epidemia, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor, morto e ressuscitado, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E, meus irmãos, que essa paz nos acompanhe ao longo dessa semana que estamos iniciando, com a certeza de que Cristo está conosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão, aleluia, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa, pode participar da comunhão do Cristo através do desejo, não é? O desejo ardente de estar sempre com o Senhor, de receber o Senhor no próprio coração. E o diácono vai nos ajudar a fazer a comunhão espiritual. Recebemos então agora, através desta oração, a nossa comunhão espiritual. Ó Senhor, ó Jesus meu, Ó Senhor, ó Jesus meu, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas
Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. e desejo receber-te em minha alma, Já que agora não posso fazê-lo já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente. Venha ao menos espiritualmente ao meu coração, Venha ao menos espiritualmente ao meu coração, como se já tivesse recebido. como se já tivesse recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Te abraço e uno-me todo a ti. Não permitais, Senhor, Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. que volte jamais a abandonar-te. Amém. Amém. Antes da Morte e ressurreição de Jesus, Ele nasceu e se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje então, a memória Nossa Senhora da Esperança, nós queremos renovar a nossa confiança em Nossa Senhora, representada aqui pela imagem, réplica da original, que chegou ao Brasil por pouco tempo, mas que mostra o carinho de Maria por cada um de nós. Nós queremos renovar a nossa pertença filial, Nossa Senhora da Esperança, e vamos rezar todos juntos. Eu vou falar algumas intenções, vocês podem acompanhar. Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Senhora da Esperança, tua alegria era fazer a vontade do Pai, tua vida era estar atenta às necessidades dos outros. Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar,
neste período de pandemia e de incertezas, Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Quando fechamos o nosso coração, quando consentimos a injustiça, Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Quando parece ser difícil seguir o teu Filho, quando nos cansamos de fazer o bem, Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. Quando o não se antecipa ao nosso sim, Nossa Senhora da Esperança, intercedei por nós. E levai-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vou aproveitar, aqui, tem que ligar agora aqui o nosso celular. Queria aproveitar que é o dia da Nossa Senhora da Esperança, de lembrar o movimento que leva este nome. Inclusive porque o nosso cônego Roberto é o diretor espiritual, conselheiro espiritual deste movimento e desses grupos que se chamam justamente Comunidades Nossa Senhora da Esperança. Quem é o público-alvo deste movimento? Parece interessante, parece estranho, mas o público-alvo são as viúvas, os viúvos, as pessoas que vivem sós, né? Solteiros ou separados, que vivem só. E pode participar, né, as pessoas das paróquias, de movimentos, e o modo de viver a própria fé, de crescer a própria fé, nessa situação que as pessoas se encontram, não mais casados, né, mas que vivem só, e tem essa oportunidade, né, de viver na fraternidade e crescer cada vez mais no espírito cristão, né? Nós temos aqui, este movimento nasceu dentro do espírito das equipes de Nossa Senhora, que é um movimento de casais, justamente para atender depois aqueles que perdem o seu cônjuge, né, o marido ou mulher, e por isso que pode continuar a viver com este espírito. Aqui no Pará também nós temos este movimento, como falei, com o Roberto, o diretor espiritual. Temos um casal responsável, que é Eunice e Lúcio, né? E já foi no banner, o nosso Rosivan falou que já postou um banner nas redes sociais com estas informações, né? Então, quem estiver interessado, quem vive só e quer conviver em comunidade e crescer na fé, na esperança, com a proteção de Nossa Senhora da Esperança, pode entrar em contato, então, com o cônego Roberto ou com este casal, Eunice e Lúcio. Tá bom? E agora vamos receber a bênção, esse domingo, o terceiro domingo, domingo de Emaús, o domingo da presença de Cristo na nossa vida. Fique conosco, Senhor, o que nós vamos implorar e receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Esperança, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje que temos a presença do diácono, não? Ele que vai nos despedir, mas nós estamos em casa, não é isso? Não é? Fiquem então na paz e fiquem em casa, rezando, vivendo a igreja doméstica, não é isso? Glorificados no Senhor, fiquem em casa e que o Senhor os proteja. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Um bom domingo a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus. Vem